Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Vamos lá nos itens 5 a 7. O ponto de vista, item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, para que a gente encare ou que vá, que esse ponto de vista que é o reino dos céus, temos que mudar moralmente nosso jeito de ser. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram real. A perda do melhor deles lhe ocasiona causticantes pesares, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeiramente tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo que ele aí se encontra, vastas proporções assumem tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque os outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Não existe maior nem menor. Somos todos iguais, não tem distinção de raça, de cor, de inteligência, de cargo ou até mesmo de orientação sexual ou qualquer outra coisa que achem a diferença. Não existe diferença. Somos todos humanos, somos todos irmãos. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletariados e potentados são da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras de curta duração, a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Por que é importante termos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura?
porque é do conceito que dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e a aceitação resignada às vicissitudes e tribulações da vida terrena. O ponto de vista sobre o qual encaramos a vida terrena depende da ideia clara e precisa que temos da vida futura. O que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena, fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhes parecem reais, bens materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privada dos valores e bens terrenos de quem eram detentoras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos, quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítimas ou orgulho, vaidade, ferida por uma circunstância qualquer e etc. São várias as situações de vida terrena que a gente às vezes se apega e depois sofre por perder. Mas temos que entender que a vida terrena é passageira. Quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, as tribulações são meros incidentes que suportamos com paciência. O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Bom, ele percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade e os lugares e posses materiais conquistados são efêmeros e pouco os elevarão espiritualmente. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos sobre um montículo de terra. Segue daí, então, que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado por acreditar na vida futura? Quer dizer, já que vamos ter vida futura, não vou me preocupar com nada, não vou fazer nada, vou ficar de boa, como dizem, né? Não, não é bem assim, pois a sua felicidade decorre do esforço que fizer hoje para melhorar o que estiver ao seu alcance e para aceitar com resignação o que não depende de si. O mérito depende de como o homem se comporta diante ou na carência dos bens materiais. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Isso é o Emmanuel que diz lá no livro Pão Nosso. Então, não é a gente desistir e ficar esperando acontecer a vida futura. Temos que fazer por onde. No item 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, disse-ia, tudo na terra periquitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não o retire para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência que, para tal fim, opôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gostos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premune aos que a si próprio aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre
assemelha-se ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. A crença na vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? Não. Os que creem na vida futura sabem que foram colocados na Terra pela providência divina e que devem, portanto, trabalhar para melhorar todas as coisas. O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. No item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz um instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto das obras do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Isso é importante entender, gente. O Espiritismo, ele abre esse entendimento para nós, né? Nós temos que entender que somos, iguais. Então, todos os seres desse mundo são iguais. E os seres de outros mundos também. Está bem claro aqui, né? Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Um mesmo ser, ele pode existir aqui na Terra ou em outros planetas. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Conclusão. A crença na vida futura concita-nos a lutar com fé diante das tribulações e vicissitudes da vida terrena, consolando-nos e nos dando a certeza que devemos ter paciência e serenidade, pois essas dificuldades não passam de incidentes passageiros comparados à grandeza e eternidade da vida espiritual. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.